Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu tô aqui com a Renata Barbalho, do Espanha Fácil. Tudo bem com você, Renata? Tudo ótimo, Will, e você? Tudo ótimo. A nossa ideia aqui nesse podcast, Renata, é trazer estratégias, desafios de quem empreendeu, ouvir as histórias, realmente entender como isso pode ser útil para construir negócios ou até para transformar a vida de quem quer empreender. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem que é a Renata? Bom, eu sou Renata Barbalho, né? Sou CEO da Espanha Fácil, que é um grupo de empresas. São 5 empresas na Espanha, uma empresa no Brasil. Resido na Espanha. Esse ano vai fazer 20 anos. E empreendo. Esse ano vai fazer 18 anos. Atualmente me encontro na Itália, né? Isso, teletrabalhando e tocando negócio pelo mundo. Que legal, parabéns. Aí eu quero saber um pouquinho mais do seu negócio já já, mas antes eu queria saber um pouquinho de você, né? Como é que funciona a sua mente empreendedora? A gente adora estudar, entender as qualidades de quem realmente teve coragem de empreender, e você não só teve a coragem de empreender, mas você foi empreender em outro país. Então, eu queria te convidar para voltar lá para 2005, que acho acredito que foi quando você chegou na Espanha para fazer um mestrado e acabou ficando, né? Qual foi o momento decisivo que você percebeu que a Espanha seria mais do que um momento para você ficar aí só fazendo um estudo? Legal, sensacional. Realmente, em 2005 eu cheguei na Espanha para fazer um mestrado, né, de auditoria de análise empresarial e já foi uma luta para chegar, tá? Porque eu passei minha Imagino. faculdade toda estudando para concurso público, porque minha mãe é concursada, meu avô era concursado, juiz, desembargador, então tem toda essa cultura da família. E para eu começar a estudar, fazer o mestrado, claro, você tem que se candidatar. Então eu não sabia o espanhol, não é? Primeiro ponto, tive que estudar o espanhol. Eu fui na Espanha a visita, vi a universidade, vi o curso, o mestrado de auditoria empresarial e adorei. E aí, só que, claro, tinha um detalhe muito importante. Faltavam 2 anos para terminar meu curso superior, né? E aí foi que começou o ponto de inflexão. Então eu disse, não, eu quero começar já, próximo ano. Então fui me reunir com o reitor da faculdade, da Unicap, né, junto com minha mãe em Recife, e fizemos a proposta de fazer os últimos 2 anos da faculdade num ano só. Ele disse que era loucura, já escutei essa palavra 1 milhão de vezes na minha vida, entendeu? E aí eu fiz, adiantei, em vez de fazer a faculdade em 5 anos, fiz em 4. Estudei para o espanhol, pleiteei, fui a única aluna, não é, que não falava espanhol como língua estrangeira no mestrado, a única, tá? Entrei, cursei, finalizei. Nesse mestrado, eu fiz um estágio na PricewaterhouseCoopers, que é uma das Big Four, né? Uhum. Naquela época e hoje também, né? No mundo, né? E quando estava no primeiro mês do estágio, no segundo, já recebi uma oferta para modificar meu visto de estudante para trabalho, coisa que era muito pouco vista, né, no ano atualmente já é pouco vista. Agora imagine no ano 2005, né? Menos ainda. Foi aí que eu aceitei, mudei meu visto de estudante para visto de trabalho, que era vinculado e só podia trabalhar como auditora financeira nessa multinacional. E foi aí que, digamos, que eu comecei depois trabalhando na Price e alguns amigos ficaram curiosos, né? Renata, como é que você fez para fazer o mestrado aí? E eu comecei de forma realmente intencional, para ajudar as pessoas, né? E assessorando e indicando, olha, eu fiz dessa forma, tal, e comecei a me apaixonar por isso daí. Entendeu? Aí foi aí que veio o segundo ponto de inflexão, né? Fiquei afinal 2 anos, fiquei 2 anos, quase 3 anos na PricewaterhouseCoopers, né? Uhum. Saí de estagiária para auditora 1, depois para auditora 2, e já estava na carta aí para receber a proposta de sênior de equipe, né? Em Madrid, na Espanha, onde eu refutei para começar a minha empresa aí desde zero. Então tiveram vários pontos de inflexão nessa jornada. Que legal. E não é uma mudança fácil você sair do conforto de alguém que está te dando processo, pessoas para trabalhar, tudo organizado, e você de repente querer começar tudo do zero, querer transformar uma ideia num negócio, né, e gerar resultado com isso e transformar sua vida e uma vida de várias pessoas
teu redor ali, né? E pensando nessa sua coragem de fazer essa transição, Renata, o que você considera que são as suas duas maiores qualidades como empreendedora? Olha, certamente resiliência, essa é a principal de todas, né? Porque, assim, desafios são muitos, né? Tanto você empreende no Brasil como você empreende fora. Porque, assim, são maiores os desafios, né? Porque, afim e a cabo, se um brasileiro que mora no Brasil quer montar uma empresa, né? É muito mais simples. Agora, pensa num brasileiro que mora no exterior, que ele não tem autorização para isso, então tudo é mais complicado, né? Então você tem que fazer, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um projeto de empresa, provar para o governo espanhol, apresentar a minha ideia, veja bem, eu tinha que me vender, né? Para o governo espanhol, ó, essa é a minha ideia, esse é o meu projeto, essa é a minha experiência, né? Digamos assim, que praticamente eu tinha uma experiência o quê? Acadêmica, não é? Estudei no Brasil, fiz o mestrado na Espanha, fiz estágio no INSS do Brasil enquanto estava estudando, né? Isso, mas não tinha experiência prática nem como empreendedora, né? Tinha, claro, na Espanha, né, como auditora, que era um cargo bastante relevante, mas não tinha experiência como empreendedora, né? Então tive que vender essa ideia através de um business plan para o governo espanhol, né? E afinal foi aprovado. E a partir daí me deram autorização para eu poder exercer as duas coisas, trabalhar como autônoma, empresária e também trabalhar como auditora, porque até então eu pensava, não, vamos manter aqui os dois lados. Mas depois eu realmente logo vi que coloquei um prazo, tá? Eu coloquei tipo em 6 meses. Eu disse, olha, se em 6 meses a empresa chegar no ponto de equilíbrio, né? Aí eu sigo. Se ela não chegar, eu já peço para, ou seja, eu peço para voltar para essa empresa, ou busco outro trabalho, não é isso? Ou estudo para concurso público, porque na realidade eu também tinha aprovado o concurso público no Brasil, tinha uma vaga, eu fiquei em quinto lugar. E nesse percorrer todo que eu comentei para você, entre mestrado, trabalhando na Price, eu também tive uma oferta de trabalho, né? Me chamaram para assumir o concurso público e eu tinha 48 horas para aceitar e voltar para o Brasil. E eu disse que não. Né? E o que eu tinha na época era o quê? Trabalhava com consultora financeira na Price, ou seja, não tinha nada estabilizado ali, né? Como diz o próprio Flávio Augusto, estabilizado não existe. Não é isso? É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Então, afim, acaba, o que é que eu fiz? Foram vários pontos de inflexões, né? Tô tentando resumir aí esses quase 20 anos, não é? Esse início também, que foi pouco tempo, mas teve muita coisa interessante. E assim, é o que molda tudo. Você me perguntou quais são as duas características principais. Eu escuto muito as pessoas, mas eu confio muito no meu instinto. E eu vou no que eu gosto de fazer. Tá? Então, por exemplo, eu realmente, na realidade que eu tinha, quando eu estava em Recife, que era de concurso público, eu dei o meu melhor, né? Para focar e seguir carreira ali. Tanto é que de uma vaga eu fiquei em quinto lugar, show de bola. Mas aí eu fui para a Espanha, provei outros horizontes e disse: peraí que quero estudar aqui, quero conhecer isso. E estudando, já provei outras coisas e disse: peraí que eu acho que eu quero morar aqui. Comparando aqui com Recife. Então é você conhecendo o novo, não tendo medo do novo e se arriscando, porque assim as melhores oportunidades acontecem quando você mais se arrisca. Né? Quem não se arrisca, infelizmente, não vai continuar seguindo a boiada, como fala o Flávio, né? Aí já captei a sua coragem extra. E para empreender, a gente precisa de uma certa coragem de assumir riscos, né? Não, como você falou, não existe estabilidade, conforto. Você tinha um concurso público na mão, você tinha um emprego numa multinacional, numa Big Four, e ainda assim foi escolher um caminho onde você tinha, claro, muito mais autonomia, mas também ia assumir muito mais riscos, né? Muito mais riscos e não tinha segurança nenhuma, porque pensa, realmente, eu na Price maravilhoso, tinha um cargo de altíssimo prestígio, auditei empresas na Espanha, gente, auditei o Banco de Espanha, auditei a Comissão de Valores Monetários, todas as grandes empresas, bancos, né? Então, um auditor, quando chega numa multinacional dessa, para auditar, tem um respeito, tem um prestígio, né? Isso é muito bem recebido e é recebido até com um pouco de receio e com medo, né? E você aí comecei a empreender o quê? É você desvestir de todo esse ego também, né? Porque afim acaba, eu era jovem, conquistei muita coisa em pouco tempo, mas a humildade sempre permaneceu, né? Então, peraí, vamos deixar isso aqui de lado, vamos aqui, vamos tentar. Desde com um computador, um laptop,
né? Vamos começar aqui desde zero, vamos ver se dá certo. E também com clareza, né? Porque também não é ficar tentando. Eu me delimitei, eu disse, olha, eu tenho 6 meses, foi o prazo que eu me dei, né? Se em 6 meses eu vi que eu consigo chegar pelo menos no ponto de equilíbrio, né, de gastos e ingressos, então vamos seguir, porque vai valer a pena, Vai funcionar, né? né? Vai funcionar, mas se não, vamos ver outra possibilidade. Eu aprovei concurso, entrei em multinacional, opções terão, né? Você tinha opções, né? E é curioso, né, que muitos empreendedores, eles dão certo por falta de opções. E você deu certo mesmo com duas opções muito confortáveis. Isso é muito interessante. E aí eu quero te provocar ainda a entender um pouquinho mais sobre você, né? Que habilidades de liderança ou de inteligência emocional que você considera essencial para empreender num contexto internacional? Que você sentiu que foi essencial você Excelente. dominar? Excelente. Primeira coisa, respeito, tá, gente? Porque assim, imagina o seguinte: ninguém me chamou para ir para a Espanha. Eu quis ir para a Espanha, né? Então, assim, a cultura europeia, a cultura espanhola é totalmente diferente da cultura brasileira. Então, a gente não pode chegar num país fora que a gente quer, não é, empreender ou residir e impor, né, a nossa cultura ali. Então, eu acho que é pegar o bom de cada coisa. Né? Também eu não posso esquecer que eu sou brasileira e continuo sendo brasileira, tenho dupla nacionalidade. Então é juntar o bom de cada cultura. Por exemplo, na Espanha aprendi muita coisa. Aprendi a ser objetiva, a ser mais franca, a ser mais direta. E no Brasil, o que a gente aprende? Aprende o quê? A ser empático. O brasileiro é muito empático. O brasileiro é carismático, entendeu? O brasileiro, onde ele chega, assim, a gente pensando bem, muita gente, você olha assim para a Espanha, você fala que você é brasileiro, o pessoal já abre um sorriso. Gosta, é aquele povo que é bem recebido. Então, assim, é você tentar pegar o bom de cada país. Eu não sou uma pessoa que eu fixo muito no negativo, tá? Aí eu entendo o seguinte, e não sou uma pessoa que eu também tenho medo de problema. Adoro um problema. Adoro resolver problema. Inclusive, quando me chega um problema, que chega o tempo todo, né? Para quem é empreendedor, então eu já tô com a mente assim calibradíssima na solução. E eu sempre tento tirar de um problema uma série de melhorias, né? Uma série de vantagens. E sempre dá. Sempre dá. Sempre dá. Tanto é que na Espanha Fácil tem um departamento que é de sucesso do cliente. Por quê? Porque a raiz daquele problema que a gente detecta de um processo que teve, o objetivo é sempre melhorar algum fluxo interno. Entendeu? Então eu vejo em problemas oportunidades. E eu sempre cresço. Né? Onde tem problema, eu vejo que é uma oportunidade de crescimento. Você aprende com o desafio e está sempre se reinventando ali, né? Isso é fantástico. São grandes habilidades de inteligência emocional que você acaba não tendo aquela estrada toda cheia de buraco. Muito pelo contrário, você curte o trajeto, né? Enquanto está vencendo os desafios, atropelando as pedrinhas ali e chegando no sucesso, né? Renata, teve algum momento de crise que quase mudou o rumo da tua empresa aí nesse contexto internacional? Com certeza, a crise, ou seja, por exemplo, a empresa vai fazer agora 18 anos, né? Então, vejam bem, abri a empresa em 2007. No ano seguinte, em 2008, teve uma crise que assolou fortíssimo a Europa. Então, só que, claro, toda crise, gente, é algo, não toda, né? Porque temos a do Covid, que foi algo imprevisível, né? Mas quase todas as crises é algo que você pode prever. Então, a função do empreendedor é estar sempre atento, tanto no seu negócio como no mundo fora. Então, o que aconteceu aqui? Os brasileiros deixaram de vir para a Espanha, mas aí eu vi um fluxo diferente. Eu disse, olha que interessante. Agora o Brasil é atrativo para o europeu. Então, nesse momento, o que eu fiz? Comecei a estudar, né, e comecei a implementar serviços para os espanhóis que tivessem interesse de ir para o Brasil. Entendeu? Então vai surgindo muita coisa, é você fazer de um limão uma limonada. Agora tivemos o Covid. No Covid, em 2020, né? Foi uma crise fortíssima que assolou o mundo todo. Pois a minha empresa turbinou depois do Covid. A gente cresceu depois do Covid. Por quê? Porque a gente ficou fechado um tempo. Antes eu tinha uma mentalidade que temos o escritório em Madrid, as pessoas trabalhavam em Madrid. Depois do Covid, fomos forçosos, não é todos, a trabalhar de forma remota. E a raiz disso,
né, todos os processos, a maior parte deles na Espanha, de visto, eles aceleraram, turbinaram. Então foi num prazo de 3, 4 meses, eu fazia live todos os dias, me atualizava tudo o que estava acontecendo, estudando os novos processos, a nova forma de atuar, entendeu? E a gente deu uma turbinada total, né? Em vez de fazer o processo de forma presencial, começamos a fazer de forma online. Inclusive, o nosso time de colaboradores, hoje em dia, são quase 100 pessoas na Espanha Fácil. Maior parte dele são pessoas que nem na Espanha se encontram, né? Então, a raiz do Covid, a gente verificou, olha, vamos buscar os profissionais, não só brasileiros em Madrid, vamos buscar os profissionais, os melhores para trabalhar com a gente, no mundo todo, porque podemos trabalhar de forma remota. Entendeu? Então, dessa equipe de quase 100 pessoas, atualmente grande parte está no Brasil. E são pessoas que trabalham de forma remota. Investimos em muita tecnologia no ambiente, assim, com salas virtuais, que a gente costuma dizer até que é um presencial, é um online mais presencial que muito presencial. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem que tirar oportunidades, tem que tirar, olhar um problema. Se você ficar fixando só no problema, você não vai arranjar, né, alternativas. E te digo francamente, não teve um problema até hoje que eu não resolvi, que foram muitos, hein? Todos os dias tem, que a gente não melhorou um processo, não cresceu, não fez algo diferente. Entendeu? Então, por isso que eu fomento muito essa cultura aqui para todos os coordenadores, as pessoas que trabalham na Espanha Fácil comigo. Essa habilidade de improvisar e de mudar rápido, aproveitando o que está acontecendo, é uma excelente qualidade do empreendedor. Sem isso, ele realmente não sobrevive. Diferente de uma empresa Concordo. grande que já tem toda uma direção e para mudar aquilo demora, né? O empreendedor ele consegue fazer um ajuste muito, muito rápido, né? Tem essa velocidade, não precisa de aprovação de 10, 15 pessoas, né? Hoje na Upskill a gente atende líderes de várias empresas, a gente mentora esses líderes. E uma grande reclamação muitas vezes que não tem uma cadeia rápida de informação, de mudança, de ajuste, né? E faz parte, precisa desse processo na empresa. Com Um alinhamento com a certeza. estratégia, um alinhamento com todos os times, para que a mudança seja uma coisa pensada. Não pode ser um susto e de repente você muda toda uma empresa que está funcionando, impactando Não. um montão de vidas ali, né? Precisa de uma análise um pouco mais criteriosa, né? São qualidades diferentes, né? Que legal que você conseguiu improvisar bem, ter essa agilidade, né, de conseguir trazer resultado frente a uma crise, um desafio, né? Isso que você está comentando, por exemplo, o maior problema das empresas hoje em dia é o quê? É a comunicação, né? E quanto maior fica a empresa, né, esse problema ele vai aflorando, se a gente não trabalhar isso, né? Porque assim, o objetivo é sempre fortalecer a cultura da empresa, independente do tamanho que ela chegue, né? Então, uma coisa que a gente faz muito, que ajuda bastante, é todos os dias, a gente dedica 1 hora dos nossos dias, não é, para ter uma reunião com todos os líderes Penha Fácil. Com todos. Então, isso é maravilhoso, porque a gente consegue dar uma certa celeridade. No total, são 13 líderes atualmente. 13 Legal. líderes. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue dar uma celeridade. Porque imagine, se você começar, vou fazer algo, vou me reunir somente com aquele departamento. Aí dedica tempo, formula, formata, faz, bota para rodar. Aí chega alguém do departamento, não, mas isso, aquilo, aquilo outro. Então a gente já faz uma reunião todos os dias, que assim, é na metodologia ágil. Veja que interessante. Muito interessante. Cada um já tem 2 minutos para expor. Cada supervisor tem 2 minutos para expor. É tudo bem organizado. Qual é a previsão do seu departamento de hoje? O que é que vai ser feito? Se tem alguma dificuldade, se tem algum bloqueio de algum departamento, né? Então, assim, de forma bem, bem rápida. E a gente faz, cada um faz ali o seu resumo em 2 minutos, tem um cronômetro rodando na hora. Para que a pessoa vá controlando seu tempo, entendeu? E assim a gente fica todo mundo no mesmo momento, todos os supervisores, coordenadores, cientes do que vai estar acontecendo nos demais departamentos, porque, afim, a cabo está tudo interligado, né? Alguns mais, outros menos, mas é importante. E aí você diminui muito esse ruído de comunicação, não vai deixar de existir, claro, diminui, ganha mais celeridade na tomada de decisão, porque, afim, a cabo, são vários supervisores pensando, organizando, um propõe uma ideia, mas todos, afinal, podem participar e devem participar, e, afinal, a ideia fica... A gente tem uma ideia A, afinal, fica... Você junta A mais B mais C mais D mais E mais tal, a ideia fica
sensacional. Então a gente sai dessas reuniões com muitas coisas aprovadíssimas, né? Então realmente a gente deixa muita gente que entra para trabalhar aqui com a gente de boca aberta, né? E muitos fornecedores também, eles ficam muito surpreendidos com a nossa celeridade. Inclusive eu participo de vários clubes de negócios no Brasil, de empresários. E esse mês mesmo, eu tô no clube de vendas do Flávio Augusto e do Diego, e a nossa empresa foi selecionada como case sucesso. Por quê? Legal, Porque parabéns. a gente tem velocidade para implementar as coisas. Mês passado, estou do Janguia Diniz também. Mês passado, de 2 empresários de 120, selecionaram 2 para falar, né? Como está sendo o resultado. A mim outro, entendeu? Então, assim, isso eu atribuo a quê? Atribuo a velocidade, a resiliência, não é? A estar sempre tentando fazer melhor todos os dias, mesmo que, e também nunca se incomodar, porque por mais que a gente cresça, né, diariamente, mensalmente, a gente quer crescer mais. A gente vê que tem espaço, né? Então a gente quer crescer cada vez mais, entendeu? Falando em crescimento, né? O que significa sucesso para você hoje, comparado quando você começou, Renata? Olha, sucesso para mim é você trabalhar no que você gosta e no que você ama. Porque afinal, isso não é balela, não é frase que as pessoas falam, né? Não, isso para mim realmente é sucesso, não é? Entendeu? Então, assim, é o sucesso. E principalmente se eu trabalho no que eu realmente amo, gosto, admiro, descobri depois, assim, mas de uma forma muito rápida, né? Entendeu? E quando você consegue que no que você trabalha, que você consegue crescer e cada vez impactar mais pessoas, contratar mais pessoas, impactar mais vidas de mais clientes, é só. Então, para mim, sucesso é isso. É você ter uma constelação familiar, não é isso? É você ter tempo para seu marido, para seu filho, para sua família, para cuidar da sua saúde, entendeu? Cuidar, em primeiro lugar, né? Eu já começo o dia, né, me movimentando, fazendo exercício, porque em primeiro lugar sou eu, né? A minha A saúde, gente precisa se pagar entendeu? primeiro, né? Aí tem que se pagar primeiro para poder manter tudo, né? E eu não assim, eu sempre dedico tempo à minha família, né? Ao meu marido, ao meu filho, às minhas amigas, meus amigos. Então, eu realmente, para mim, sucesso mesmo é você poder conseguir conciliar. Vai ser tudo equilibrado, igualzinho, gente? Não, não. Às vezes, uma semana você vai ter intensificar mais. Por exemplo, eu passei essa semana agora no Brasil. Eu estou aqui na Itália. Tô em Veneza, tava em Milão, fui sexta-feira, voltei na segunda. Você acha que eu tenho que treinar todos os dias? Não, mas fui lá, mas treinei 2 dias. Então é você ir pesando, não é? E organizando, sabe? Eu foco muito nisso, nesse equilíbrio comigo. Eu estando bem, a saúde, a parte estética, né? Isso é a parte do sono, que é super importante, a parte do sono, sabe? Eu realmente controlo as horas que eu durmo todos os dias, entendeu? Se a gente não controla, a vida acaba controlando com um montão de coisas que a gente não quer. Então é bom que a gente coloque os limites, né, do que funciona pra gente em termos de saúde, em termos de relações, em termos de tempo que a gente vai dedicar para qualquer coisa que a gente escolhe, né? Exato, porque, por exemplo, pra mim, eu durmo 7 horas por noite, tá bem. Mas pra você, sei lá, talvez você precise de 8 horas, Preciso ou de talvez 8, de né? 6 horas. Você precisa de 8, entendeu? Então a gente nos conhecendo, nossos limites, entendeu? E eu faço tudo, por exemplo, agora eu tô trabalhando contigo, numa mesa, eu montei o escritório todo aqui na Itália. Então eu penso muito, sabe? Ó, eu tenho uma mesa ergométrica, né, que ela sobe, agora eu tô falando com você em pé, né? Trouxe mandei mandar para cá uma cadeira ergonômica, né? Em português se fala. Sim. Então eu subo a mesa, quando eu trabalho em pé, depois eu sento na minha cadeira ergonômica, depois eu desço mais na bola de pilates para estar movimentando, né? Entendeu? Vai Então assim, alternando, né? vai alternando, entendeu? Eu trabalho sempre com muita água. E assim, você vai acabando incentivando as pessoas, porque hoje em dia, o pessoal do meu time, todo mundo trabalha de forma online, você vai ver, todo mundo trabalha com uma garrafona de água do lado, entendeu? Precisa. Por quê? Porque precisa, entendeu? Então assim, eu acho isso sensacional. Por isso que eu também gostando de crescer, para impactar cada vez mais pessoas trabalham comigo, braço a braço mesmo, que vai pegando, né, essas coisas positivas na vida. E também, assim, nosso trabalho é espetacular, o que a Espanha Fácil faz. A gente empreende, realmente entrega um trabalho excepcional para os clientes, uma imigração muito segura.
Entendeu? E então a gente quer crescer para cada vez impactar mais pessoas. São 150 mil clientes hoje em dia, mas queremos chegar a mais, né? E também outros empreendedores. A gente está no ponto agora que a gente ajuda muitos empreendedores a começar desde zero também, sabe? Então, Sim. ser um exemplo. Você levantou a parte da imigração, aí eu queria saber de você, como é que você enxerga as tendências, as oportunidades para um brasileiro que quer morar e empreender na Europa nos próximos anos? Excelente. Por exemplo, vários países, como Portugal, Itália, estão fechando um pouquinho as portas, né, para os brasileiros. Agora a Espanha está indo por um caminho totalmente diferente. Totalmente diferente. Não sabia, que Né? bacana isso. Exato, um caminho totalmente diferente. Por quê? Porque, por exemplo, agora mesmo a gente está com uma lei para netos e bisnetos, né, de espanhóis. Então o governo espanhol nacionalizou milhares de pessoas. Né? Por exemplo, a Espanha é o país que é mais fácil de conseguir um passaporte europeu. Depois de 2 anos de residência apenas se pode conseguir um passaporte europeu. Entendeu? E assim, e tem muitas oportunidades, tá? É o que eu digo sempre. Foquem, né, em trazer seu negócio para a Europa, porque aqui a moeda é outra, gente. A moeda aqui vale mais. É um excelente momento. O euro agora tá 6 ponto algo, né? Então, para você estar faturando em euros, é algo bem interessante. Entendeu? Aqui é bem burocrático, não é? Né? Mas no Brasil também a gente está bem acostumado com burocracia. Então, para Isso o não é um brasileiro, desafio para o brasileiro, nem um pouco. isso não é desafio nenhum para o brasileiro, entendeu? Outra coisa que o brasileiro tem muita vantagem, né, na frente do europeu é que a gente tem um ritmo de trabalho mais rápido mesmo. O brasileiro ele é mais acelerado. Você tem uma ideia? No Brasil você trabalha 44 horas semanais. Na Espanha são 40 horas semanais. E o governo está pleiteando e vai diminuir para 37 horas. 37,5 horas semanais. Então, o brasileiro aqui ele se destaca muito, tanto no trabalho em si, né, como empreendendo também, entendeu? Então, assim, pessoas que já têm o seu negócio estruturado no Brasil, bora analisar para ver a viabilidade de internacionalizar esse negócio, né? É bom analisar antes, porque tem coisas que talvez funcionem no público local, no Brasil, na Europa não. Mas grande parte das empresas você consegue tocar. Por exemplo, setor de tecnologia, o Brasil está muito avançado. Muito avançado. Muito avançado. Setor maravilhoso. Setor de estética, o Brasil está muito avançado. Assim, tem muita oportunidade, né, aqui. E quem não tem experiência também pode partir por franquia, comprar uma franquia. Tem muita franquia aí rodando, sabe? Então, eu acho bem importante diversificar, investir, né, em outras moedas. E muita gente realmente vem também até para morar pela segurança, né? Pela questão da segurança Esse é um ponto também. bem relevante. Entendeu? Esse, inclusive, é um dos pontos assim, principais dos clientes nossos, né? Inclusive, foi o ponto que eu me declinei há anos atrás de decidir residir aqui. Foi a segurança que me chamou muito a minha atenção. E eu tô aqui há quase 20 anos, né? E veja bem, é o mesmo ponto que leva tantos nossos clientes a decidir a Europa, né? Para residir. E o brasileiro, como é muito empreendedor, gente, ele chega aqui, ele sempre tá vendo oportunidade, né? Nada de braçada frente a oportunidades, né? Tem coragem, tem garra para trabalhar, fazer o que tem que ser necessário fazer, né? E ainda a oportunidade de você ter mais segurança, ganhar em euro, né? Para você ter ainda mais recursos, realmente são dois elementos bem atrativos, né? Para você investir numa cidadania e você morar em outro país. Eu confesso que é algo que é muito atraente. Sim, né? Deu vontade, né, William? Deu vontade, né? Eu até tenho passaporte italiano, mas nunca fui assim para ficar, né? Fui apenas a turismo. Mas quem sabe? Agora conversando com você até fiquei mais animado. No que Renato, precisar, meu marido é italiano, ó, meu filho também, que então, legal. no que precisar, estamos à disposição. Você levantou um pouquinho sobre tecnologia, né? Que o brasileiro está mais avançado até em tecnologia. De que forma que você vê a tecnologia, a inteligência artificial transformando o setor da tua empresa, de consultoria, imigração e negócios internacionais? Muito, aqui uma revolução. Inclusive agora eu escrevi um livro em coautoria com o Joaquim Diniz sobre IA. Né? Eu com mais amigos empresários, 30 empresários, lá a gente detalha. Assim, a tecnologia na nossa empresa, a gente tem um setor específico de TI. Né? E a parte desse setor, que são 2 pessoas dedicadas, a gente contrata várias outras empresas para poder acelerar. Entendeu? Então eu entendo o seguinte:
muita gente pensa que a IA vai tirar o trabalho das pessoas, mas não é assim. Vai tirar o trabalho de quem não souber trabalhar com a IA. Entendeu? Porque ela vem para potencializar tudo. Entendeu? Por exemplo, eu agora acabei de escrever um livro com o Joel J no Brasil, em coautoria também, e foi algo revolucionário o que o Joel fez. A gente foi um dia, não é, no Brasil, e a meta era, em um dia vamos escrever cada um seu capítulo do livro, com prompts. Então, foi a IA que escreveu? Não, foi tudo da nossa cabeça. Mas os prompts de execução foram todos que a gente criou via IA. Então, ela tá para potencializar o nosso trabalho. Na Espanha Fácil, a gente coloca a tecnologia em tudo. Você tem uma ideia, por exemplo, quando o cliente entra via WhatsApp, né, por Inside Sales, para falar com o nosso time comercial, a primeira pessoa que fala com eles é a Rê, que é uma SDR virtual. É o IA. E ela ainda fala, eu sou a Rê, eu sou assistente virtual online, eu não durmo. Entendeu? Então ela faz toda aquela, ela entende, ela conversa com o cliente, ela entende. A partir disso, a gente no nosso CRM, que a gente tem CRM próprio, no nosso CRM, a gente tem a Emília. Quem é a Emília? É uma colega de trabalho virtual, que ela está ali para tirar todas as dúvidas do nosso time comercial, seja por áudio, seja por texto. Então a gente pegou todos os nossos orçamentos da empresa, colocamos ali dentro toda a nossa inteligência para que ajude o nosso time comercial. Esses são alguns dos pouquíssimos exemplos que eu posso te dar, mas eu posso passar o dia todo aqui te comentando coisas que a gente implementou e continua implementando em matéria de IA. Já vi que você é um entusiasta da IA, hein? Como Adoro. Você também, né? Eu passaria horas aqui, assim. Na verdade, eu passo de 2 a 3 horas construindo prompts, extraindo ideias para replicar parte do trabalho, uso na revisão de livros e fazendo brainstorms com IA. Então, realmente é algo que facilita a vida de quem sabe trabalhar com ela, né? E realmente Exato. Pode ameaçar quem não gosta de investir o seu tempo treinando ali com ela. Infelizmente que não investi. E olha que eu tô conversando muita gente, viu? Porque até meu filho vai na escola italiana de Madrid. E conversando ali com os professores, numa roda, também os professores, eles detonando a IA. Eu falei, deixa eu falar aqui um bocadinho. Você fez doutorado já? Fez. Faz quantos anos? Ah, ok. Agora imagina se você fosse fazer seu doutorado agora com a IA. Imagina quantas horas de dedicação você poderia fazer. Pega nesse prompt, pega esse outro, pega esse estudo. Ela vai fazer o teu trabalho? Ela não vai fazer. Mas ela vai fazer a pesquisa muito mais rápida para trazer sua informação. Resumo da conversa, não foi só esse argumento, foram vários. Resumo da conversa, os professores que eram totalmente contrários à IA me chamaram no final, Renata, você poderia ir um dia para os alunos dar uma palestra sobre isso, sem à vontade, à disposição. Com então, prazer. Assim, com um prazer. Então o que acontece é que muita gente talvez não tenha receio e nem prove, nem tente, não é? Porque já tem aquela opinião formada. Entendeu? Mas se você provar, se você tentar, você vai ver que na realidade ela não veio para tirar o trabalho de ninguém. Mas se você não aprender a trabalhar com ela, você vai complicar a sua vida, você pode facilitar muito mais. Você pode até ganhar mais horas de sono, né? Mais horas de academia. Pode facilitar muito mais a sua vida. Você pode ter um secretário, uma secretária. Sim, né? Você pode ter uma secretária particular, que é unha. E hoje, com agentes, ela faz trabalhos que a gente não imaginava que uma tecnologia podia fazer, né? Coisas muito básicas, mas fazendo com perfeição ali, né? Total. Agora a gente está desenvolvendo uma IA, né, para que faça ligações para conversar com nossos clientes. Ou seja, para que faça todo o processo de venda com os nossos clientes. E olha que nosso sistema é bem complexo, porque a gente tem aqui uma média de 170 serviços. Entendeu? Então, assim, dica para todo e qualquer empresário: invista em IA. Não veja isso como um gasto, veja isso como um investimento, porque isso realmente é um investimento, tanto para você, como para o seu negócio, como para os seus colaboradores, entendeu? Porque quando eu comecei, que já faz alguns anos, isso daí muita gente tinha, né, receio.
né, do time. E aí a gente foi continuando, e todo mundo hoje em dia já é algo natural. O e-mail da empresa, nosso e-mail tem IA incorporada. Então escreve, por favor, melhor aqui. Eu sempre boto por favor para IA, né? Eu sempre boto por favor e obrigado. Então, melhor aqui. Entendeu? Então melhora, me dá um tom mais formal, me dá um tom mais informal, entendeu? Você Me ganha traduz tempo isso ao fazendo espanhol. isso, né? Você ganha muito tempo fazendo isso. Você ganha muito tempo. Então, assim, é muito bom que o nosso time aqui já realmente virou a chave e o pessoal é bastante entusiasta também. Inclusive, traz ideias, né? Se a gente Sim, não fizesse isso, eu fizesse aqui, é tanta demanda agora que a gente tem que trazer um monte de time fora para poder dar conta das Porque demandas todas. tá todo mundo engajado em usar cada vez mais ferramentas de IA, né? Renata, você falou ali, en passant, você tem mais de 100 serviços, é isso? No Espanha Fácil? Mas eu tenho 170 serviços. Eu 170 tava, serviços. assim, desculpa a minha mente limitada, assim, mas quando eu entendi Espanha Fácil, você facilita, né? Imagino, né? Visto, cidadania, instalação de negócios, migração de negócios. Mas explica um pouquinho do que a Espanha Fácil faz. Exatamente. A gente, olha, o somatório 170, né? Pois vistos. A gente aplica todo e qualquer tipo de visto. Por exemplo, agora a gente implementou os vistos para os jornalistas da TV Globo. Aqui, fecharam operações em Paris, agora implementaram na Espanha. A gente fez. Então, visto para atletas, jogadores, aposentados, estudantes, empresários, investidores, investigadores, professores, tudo, toda a tipologia de visto. Por exemplo, também a parte de nacionalidade, toda e qualquer tipologia de nacionalidade, por descendência, por residência, não é? A partir disso, abertura de empresas, registro de marca, contabilidade mensal, a partir de intercâmbio, né? Cursos, não é isso? Temos também uma corretora de seguros aqui na Espanha, não é? Então vendemos toda a parte de plano de saúde, seguro viagem, não é? Toda a parte de documentação, tradução juramentada, toda a parte de fiscalidade internacional, toda a parte imobiliária. É muito serviço, é muito serviço. Não, fiquei Em surpreso, eu total, não imaginava que você provia tantas facilidades para quem quer morar na Espanha, né? a gente afinal, realmente, é uma empresa bem diferente do habitual. A gente, afinal, montamos o nosso próprio ecossistema. Então, veja bem, passei, afinal, esses anos todos e continuo estudando, porque, assim, é burocrático. Pra você ter uma ideia, para eu montar a corretora, foram 3 anos. Estudando, Imagino. para ter todas as licenças do governo. Então, assim, nada é fácil. É por isso que você me perguntou, né? Qual é a qualidade? Eu falei, resiliência. Porque se você, né, desandar na primeira dificuldade, não desande. Nada é fácil, gente. Tudo é difícil. Então, vamos tentar. Não vamos desistir na primeira dificuldade, não, que o melhor é ir tentando, que afinal dá certo, né? Então, você comentou aí que você passou 3 anos para abrir uma corretora, né? Aqui na Upskill, a gente oferta mentorias de liderança para líderes em empresas de vários tipos de cargos, empreendedores. A gente treina o líder a ser um líder melhor. E a gente costuma dizer que Maravilhoso. seja mudar de país ou mudar o modelo de negócio, exige 2 coisas: uma visão de longo prazo e uma disciplina de curto prazo. Como é que foi você equilibrar isso na sua jornada? Porque você, ao mesmo tempo que improvisa rápido, aproveitando oportunidades, você gastou aí 3 anos pensando em como abrir uma outra unidade de negócio, né? Exato. Por exemplo, nesse caso específico, né? Então, o que eu fazia? Eu era antes agente exclusivo. Então, eu vendia somente um tipo de seguro. Então, eu era agente da Deslas, eu era exclusiva deles, eu não podia fazer outra coisa. Então, eu sempre sigo a norma local. Nunca vou. Beleza, mas eu já vi, cara, eu quero dar um serviço melhor para o meu cliente, eu quero dar mais possibilidades, eu quero que ele escolha se a Derla, Sanitas, Decaúba, que são as empresas daqui. Então, qual o caminho que eu vou? Aí eu fui, disse, não, eu vou até conseguir, entendeu? Então, é muito importante, afim e a cabo, porque nascer esses serviços todos é demanda do cliente. Né? A Espanha Fácil, quando surgiu, a ideia era para intercambistas, porque eu vim fazer um mestrado. Né? Então a ideia realmente era dar suporte para intercambistas. Mas o intercambista veio, casou com o espanhol, quis homologar o estudo, quis montar a empresa, e depois tem um amigo que quer vir para trabalhar, outro que recebeu oferta de trabalho, um que veio jogar, e a fim e a cabo a gente foi, não, peraí, vamos tentar ajudar. E as pessoas querem que a gente faça, não é? Então a gente sempre se preparou muito também, não é que a gente, porque você quer a gente vai fazer. Não, a gente várias petições, aí tem mercado.
vamos se preparar para fazer, porque a nossa marca está muito associada à qualidade. E a gente não negocia com qualidade, a gente quer trabalhar com excelência. Entendeu? Então, só que a gente fica muito atento às novas oportunidades, pedidos de clientes, né, novas saídas do governo, para poder estar lançando sempre novos serviços. Por exemplo, vai aumentar essa lista, William. Agora a gente vai lançar um curso de espanhol online, que já lhe digo que vai ser o melhor do Brasil. Já lhe digo, sem dúvida alguma, porque é tudo diferente do que se oferece no Brasil. Entendeu? E vamos lançar também serviços turísticos, né? Porque a quantidade de brasileiros que vem para cá, para a Espanha, é enorme. Tem grande oportunidade, e acho que você está com essa mentalidade muito de tentar criar o máximo de elementos, serviços que vão se somando, que quem vai solicitar alguma coisa com você também vai precisar de outra, né? Eu não sei se aí na Espanha, Exatamente. como na Itália, você precisa mostrar proficiência no idioma para alguns tipos de cidadania. Então, pronto, você já Sim. tem uma unidade de negócio que já cuida disso, né? Já resolve boa parte do... Exatamente. Da mesma forma, por exemplo, aqui na sala de própria residência tem que ter o DELE, que é o Diploma Espanhol de Língua Estrangeira. O nível mais baixo, que é o nível A2. Entendeu? Então a gente já vai estar lançando o curso que vai servir tanto para quem vem como turista, como quem vem como intercambista, Uhum. como quem vem para residir, né? Para quem quer pedir a nacionalidade. Então, um pouquinho de tudo. Então basicamente a gente trabalhar de uma forma mais sinérgica, mais eficiente, talvez com menor esforço também, né? Porque assim, imagina, eu estou em várias mentorias, então imagina a quantidade de propostas que eu não recebo todos os dias, né? Imagine. Mas a gente tem que dar mais não na vida do que sim, né? Sim, Se a gente tiver verdade. foco. E isso é o dilema do empreendedor quando ele vai crescendo, tá? Porque o que mais vem são propostas. Se você não der muito claro o seu objetivo, você pode desfocar. E eu não desfoco. Você acaba falando sim para coisa errada, né? Eu gosto daquela frase: se você tem um bom sim, é muito fácil você falar não, porque você realmente consegue ter um foco de longo prazo e aquela disciplina de curto prazo que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Senão você acaba indo para vários Sensacional. caminhos ao mesmo tempo, não vai chegar em lugar nenhum, né? É isso mesmo, você disse tudo. Realmente, eu tenho um bom sim. Entendeu? E eu sou bem franca, porque assim, isso eu aprendi aqui na Espanha, na Europa, a ser muito transparente, né? Então eu digo, olha, não é o meu momento. Eu atualmente sou o CEO da minha empresa, sou o CEO que trabalha, não tem outro CEO. Vai chegar um momento que sim, vão vir CEOs para trabalhar aqui na Espanha fácil. Então, vamos ver. Pode ser que eu perca essa oportunidade, porque a oportunidade bate uma vez, pode ser que não volte. Paciência. Mas eu tô montando o meu ecossistema próprio de empresas, né? E o pessoal até gosta da franqueza, hein? O pessoal até gosta, vários amigos também até gostam da franqueza. É E assim importante. vou, né? Porque tem que ter foco. Renata, para quem está ouvindo a gente, sonha em viver ou empreender na Espanha, qual que é o primeiro passo que essa pessoa deveria dar para poder conseguir o que ela precisa para estar aí? Excelente. Primeiro passo, vamos analisar e vamos ver se o seu negócio é viável para cá. Não vamos, não pense jamais de pegar o seu negócio e replicar ele aqui. Não vai funcionar. Gente, a Boticário cometeu esse erro. A Boticário, que é uma empresa grandíssima no Brasil, né? Em Portugal deu certo. Por quê? Porque tem muito brasileiro. Mas ela tentou entrar na Espanha de forma avastadora, com investimento altíssimo, e não deu certo. Por quê? Porque quis replicar um modelo de negócio que já funciona no Brasil. Então, isso não podemos falhar nisso, né? Não podemos falhar nisso, entendeu? Então, temos que, primeiramente, analisar, entender quem é a persona, quem é o seu cliente no Brasil e quem será a persona, quem é a pessoa que vai pagar por esses serviços aqui na Espanha. Será que vai ser a mesma? Vamos tentar definir? Vamos fazer uns ajustes no seu serviço? Né? Então, assim, o primeiro ponto é estratégia. Não tentem replicar, porque, via de regra, não dá certo. Tem muita adaptação cultural, né? Não dá para você chegar achando que você domina todas as variáveis. Eu acho que quando você acha que o sucesso está garantido, vem uma variável, um ponto de vista que você não tinha pensado que te surpreende, né? Que te dá aquele Exatamente susto isso. e você tem que recriar todo o plano do zero, né? Todo mundo que errou, se frustrou de alguma forma, ele não pensou, ele tinha a convicção de que aquilo não ia acontecer e aconteceu, né? Um exemplo, agora você falou isso, me veio outro exemplo em Madrid. O açaí no Brasil bomba, né? O açaí no Brasil bomba.
Pois é, durante esses 20 anos que eu tô na Espanha, eu vi uma grande quantidade de grandes marcas do Brasil entrarem aqui. E não vingaram, né? Mas uma marca local que foi criada desde zero, por uma pessoa que reside na Espanha, inclusive aqui da Espanha Fácil, super triunfou, super deu certo e cresceu, inclusive criou um gosto novo aqui. Trouxe algo diferente para o madrilenho, que depois foi para, né, as pessoas que moram em Madrid, depois abarcou pela Espanha toda. Por quê? Porque ele entende a cultura local. Isso faz diferença. É um produto que não se conhecia, mas ele sabe como despertar o interesse. Sabe aquele funil da consciência do marketing? Uhum. Tudo começa por ali. Aqui a empresa, a gente tem que pensar primeiro no marketing, depois no processo comercial e depois no produto, gente. Empresa de sucesso é assim. As pessoas acabam pensando no produto. Nanai, primeiro é o funil de consciência do marketing. Ah, não conhece? Vamos despertar a consciência. Onde é que vai despertar a consciência dessa pessoa? Depois vamos lá pro funil comercial e depois vamos formatar o produto. Para que o pessoal possa comprar e dê sucesso. Por último, né, que você vai pensar no produto. Isso muda tudo, né? A gente está enfrentando isso agora com a Upskill. A gente abriu uma franquia em Portugal, só que a gente tem administradores portugueses tocando o negócio, cuidando do comercial, da estratégia de produto, do marketing, tudo, porque é diferente. A gente usa a mesma plataforma, a tecnologia é a mesma, serve muito bem, a gente só adapta com a língua, porque embora seja o mesmo português, a gente usa outro idioma de línguas, porque tem diferenças, né? Mas a estratégia de marketing, de vendas e até de entrega do produto é completamente diferente. É completamente diferente, não pode replicar. Sim. Então, fazendo isso, assim, é o segredo do sucesso. Então, pegue alianças locais, porque vai dar certo. Olha aí, pegou alianças locais. O sucesso, né, vai ser mais rápido, né? E você vai se manter no sucesso, né? E mais barato, porque assim, a cabeçada custa dinheiro. Porque eu entro em mentorias. Cara, eu comecei a entrar em mentorias ano passado. Agora eu fiquei pensando, gente, se eu não tivesse entrado antes, né? Quanto eu não tinha acelerado. Então, assim, o seu trabalho, eu super valorizo. Você falou que tem uma mentoria, eu super valorizo o seu trabalho. Ele é essencial. É maravilhoso. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Se tivesse, né? Ou se, é verdade. Ou não existia. Então, assim, é maravilhoso. É uma educação empresarial. Isso é sensacional. Então, você aprende não de teoria com quem não faz. Você aprende com quem faz, com quem executa. Então, vale muito a pena investir. Eu, quando eu vou pro Brasil, o pessoal fica surpresa. Mas você veio da Europa? Porque, claro, a parte do custo da mentoria, tem passagem internacional que não é barata, né? E eu pago em euros, não é barata. E também tem hospedagem. Mas dá ROI. Dá resultado. Então, é o melhor caminho para qualquer empresário é estar no meio de empresários, porque eles pensam iguais, né? Eles pensam iguais. Até minha sogra, antes eu estava almoçando com minha sogra, que era italiana, ela pergunta, mas Renata, porque claro, a gente tá em agosto, em plenas férias aqui, né? E ela, peraí que agora eu vou trabalhar. Ela, mas Renata, você não tá pensando não em tirar férias agora? Nesse período de agosto, todo mundo tá sem trabalhar, né? É diferente. Aí eu fiquei pensando, eu digo, olha que interessante, né? É uma senhora aposentada, é europeia, né? E nunca foi empresária, era professora, então assim, por isso que é bom a gente viver nesse ambiente com empresários, porque se você acaba estando num ambiente diferente, você pode escutar algumas coisas que não fazem talvez tanto sentido, né? Entendeu? Você acaba se sucumbindo ao comportamento daquele ambiente, né? Então eu escolho com quem eu quero estar para ter o comportamento que eu quero ter, e não o contrário, né? Exato, isso é maravilhoso. Assim, eu tô em todas, então, assim, eu deixo as pessoas de boca aberta por isso. E outra coisa, porque não é que eu entrei em uma, eu devo estar em 5. Entendeu? Eu devo estar em 5. Por quê? Eu quero estar nas melhores, eu quero estar com... Você quer compartilhar mentes coletivas para crescer mais rápido, inclusive, né? Eu concordo e estou alinhado com a tua estratégia. Renata, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que dica que você daria para quem está começando a empreender, seja localmente ou internacionalmente, ou para quem está empreendendo e está enfrentando desafios, que com certeza você já enfrentou vários, que dica que você traz para esse empreendedor que nos ouve? Ou para esse líder que está com equipes aí também precisa de uma ajuda para liderar melhor? Olha, leia, o investimento mais barato de todos é livro.
Seja um leitor, assim, voraz. Voraz. Você aprende muito com livros. Eu aprendi assim. Tá? Eu aprendi e continuo aprendendo assim. Eu cheguei agora, segunda-feira do Brasil, e trouxe uma mala de livros. E sempre que eu vou, eu trago livros. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam livros da área. Eu gosto muito da área de empreendedorismo, tá? Então, tudo que é afim. Por exemplo, você falou como é que faz para liderar. Livro de liderança. Leia um, não, leia todos. Um é pouco. Cada um vai trazer uma perspectiva diferente e você pode aprender com todos eles, né? E uma forma barata, digamos assim. Porque, por exemplo, se a pessoa não pode ainda pagar uma mentoria, tem uma forma mais barata de fazer. Agora, faça. Faça porque dá certo, entendeu? Então, para mim, deu muito sentido. Deu muito certo, entendeu? Aprendi muito e continuo aprendendo todos os dias. E outra coisa que eu vejo nesses ambientes que eu tô, de empresários grandíssimos, tá? Eu acho que eu sou até menorzinha desses que eu estou. Todos compartilham dessa mesma opinião. Todos são leitores. Mas não tô falando de ler um livro por mês, não, tá? Tô falando de ler 4 livros por mês, né? Tá lendo. O que a gente mais troca nesses grupos é livros. Opiniões de livros, entendeu? Então, assim, você pode ler de tudo. Eu adoro ler livro de tudo que é esfera empreendedorismo. Tudo que toca inteligência emocional, vendas, marketing, tudo que vocês pensarem. Liderança, tudo. Então, leiam. Ah, não, porque eu não gosto de ler. Gente, pelo amor de Deus, tem até... Você bota pra escutar o livro, então. Bota pra... Não tenho tempo. Vá pra academia, bota aí pra você escutar. Não é assim. Desculpa justa, né? Como você fala na Espanha. Não tem desculpa, entendeu? Tem até um livro que eu li assim recentemente, que é Hábitos Atômicos. Né? Você chegou a ler? Pronto. Sim. Não só li, como estudei esse livro, de tão bom que ele é. Olha, sensacional. O que ele fala aí? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade com o tema de academia. Ah, não, porque hoje eu não tenho 1 hora para ir pra academia, então eu não vou. Errado. Você tem 15 minutos para malhar? Pois vai, malhe. Não quebre o ritmo, não quebre o hábito, continue. Então, assim, eu só vou ler se eu tiver 1 hora para ler. Gente, lê 15 minutos. Entendeu? 2 então, páginas já são suficientes, né? 2 páginas por dia é suficiente. Sabe? É suficiente. Então, assim, pra mim, com certeza, leia, que você em 1 ano, você vai estar uma máquina. E não para de ler. Que legal, Renata. Boa dica aí para quem está sempre empreendendo. É verdade, um livro você tem por um baixíssimo custo. Hoje a gente vende um monte de serviços no Upskill e boa parte do nosso trabalho está aqui num livro de 10 euros. Então você tem a informação quase que gratuita ali, né? Eu já quero esse. Eu já quero seu livro. Eu vou te mandar. A gente vai fazer o lançamento agora, na próxima semana, num evento aqui no Brasil, mas eu te mando. Já quero. Renata, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco da Espanha Fácil. Quais os canais que a gente precisa para encontrar a Espanha Fácil e você? Primeiramente, agradecer. Adorei lhe conhecer, adorei o projeto. Prazer. Parabéns, você também não para. Tá aí com a mentoria, tá com a empresa, tá internacionalizando, tá escrevendo livro, sensacional. E para contactar com a Espanha Fácil, nossa web é www.espanhafácil.com. Nossas redes sociais, Instagram, que atualmente temos 92 mil seguidores, é Espanha Fácil. E o nosso WhatsApp, gente, é o +34, que é o código da Espanha, não é? 91-441-5097. Tá certo? Então, entre em contato com a gente e estamos à disposição. Legal, obrigado, Renata. Se você que está ouvindo a gente tem alguma pergunta para mim ou para Renata, só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Renata, mais uma vez, obrigado pelo papo e a todos, até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.